Gêmeos, vamos então para a leitura mensal de vocês. Essa leitura serve para o signo solar, ascendente ou lunar. É interessante também que você assista seu ascendente, porque o ascendente pode ser que essa leitura não esteja tão de acordo com o seu momento. Se caso não bater muito aí com o teu momento, assista do seu ascendente ou até do seu lunar. Tem alguns que assistem até Vênus, Júpiter, que são os mais realmente ali que se alinham mais, os principais ali que se alinham com o nosso momento, tá? Esse mês eu vou fazer uma leitura intuitiva, tá? Então, ela vai estar falando de vários aspectos, tá? De forma geral. Então, você vai encaixar aí com o teu momento, com as tuas necessidades, do que você tá precisando, uma resposta, tá bom? Primeiramente, eu vou iniciar aqui com o oráculo, com a mensagem principal. Gêmeos, junho de 2020. Essa mensagem para Gêmeos. Gêmeos, saiu para vocês a carta do Playfulness. Playfulness é a carta da diversão, tá? É a carta que vem falando muito, não só a questão da diversão, de uma forma geral, tá? Mas ela vem quando a gente coloca na nossa mente as coisas de um estado mais alegre, tá? É não levar as coisas tão a sério, eu não tô falando para ser irresponsável, obviamente que não tem nada a ver com essa resposta, mas não ver tanta gravidade em coisas que você pode estar colocando, sabe? Quando a gente coloca um fatalismo nas coisas que a gente está vivenciando, quando a gente enxerga tudo difícil, enxerga tudo complicado, quando a gente só enxerga o pior lado da coisa, sabe? Da situação. Essa carta, ela vem lembrar pra gente ter diversão, pra gente buscar enxergar, sabe aquela coisa que quando a gente toma um tombo e a gente ri de nós mesmos? Ou então a gente comete uma gafe, alguma coisa que a gente depois ri, né? E às vezes no momento nem tem tanta graça, mas depois passa um tempo a gente ri. Então é começar assim, a gente começar a enxergar algumas situações que às vezes, que num determinado momento você tá, tipo, colocando todo o potencial de, né, que ruim, não tenho sorte, comigo não dá certo. Sabe aquela que a gente fica só reclamando. Gente, reclamar não vai, Gêmeos, não vai adiantar nada, né? A gente sabe que reclamar, em geral, não dá em nada, né? Isso assim, de uma forma geral, quando a gente fala da nossa própria vida. Então, a reclamação, na verdade, faz com que nós, sabe, dá mais força para aquilo. Então, esse é um mês que vocês precisam encontrar mais diversão, sabe? Ter mais um senso de humor nas situações. Encarar as coisas com mais leveza. Buscar ter a mente mais tranquila também. Mais otimismo, mais... leveza de uma forma geral, porque eu sinto muito essa questão de quando a gente tá, às vezes a gente tá muito sério, a gente tá muito com medo, a gente tá muito inquietos, a gente tá muito ansiosos, e muitas vezes faz com que a gente não perceba nada, faz com que a gente não enxergue a realidade, faz com que a gente fique fatalista, faz com que a gente só pense o pior. Então, Gêmeos, vocês têm uma capacidade mental muito forte, né? Gêmeos é um signo que tem aquela característica de pensar bastante, sabe, de muitas coisas acontecendo, só que às vezes esse excesso de muitas coisas acontecendo pode gerar uma ansiedade. Então, muitas vezes quando a gente descansa um pouco mais, sabe, aproveitar bons momentos, ou rir das coisas que você em outro momento estaria, né, se desesperando, ou, sabe, pensando de um pensamento levando a outro pro pior, leva pro lado bom das coisas. Então, esse é um mês que vocês precisam procurar mais essa energia, tá bom? De se divertir um pouco mais, sabe? De encarar as coisas com mais diversão. Agora vamos aqui pro tarô para tirar tirar clarificação ali dessa carta. A mensagem principal. Gêmeos, junho de 2020.
Gente, deixa eu virar aqui, porque dá aflição as cartas virar. Gêmeos, fecha seu olhinho, pensa aí respira fundo, pensa na sua situação, pede pro tarô te dar uma resposta aqui. Vou cortar. Bom, vamos lá. Nós temos aqui a carta do Eremita, a carta da Justiça e a carta do Rei de Paus. Tem muito geminiano aí que tá muito assim, ó, né? Rabugento, né? Ai, gente, sabe o que que é? Eu vejo muita gente que isso é muito reflexo, né, do momento, é muito reflexo da situação que nós estamos vivenciando agora. Não tá fácil para ninguém. O isolamento, o medo, a insegurança, as coisas à nossa volta, as pessoas, muitas vezes as energias que muitas vezes estão densas demais, a gente entra no estado, né, que a nossa mente começa a trabalhar contra a gente. Então eu vejo que muitos de vocês, esses gêmeos deve estar para gêmeos, que é um signo que gosta de diversão, é um gêmeos que gosta de conversar, que gosta de, né, de não parar quieto. É muito difícil, muitas vezes, a introspecção. É muito difícil, muitas vezes, o ficar quieto, o ficar num canto. Então, eu vejo que para vocês estão encontrando muita dificuldade, né? De estar nesse momento, às vezes, né? De isolamento, de incertezas, de não enxergar as coisas, mas a carta do Eremita, ela é sempre uma carta que fala, né? A gente tem muitas vezes até medo de olhar para dentro, né? Então pode ser que muitas, né? O isolamento, muitas vezes situações assim drásticas, né? Que acontecem, que envolvem a nossa vida de uma forma direta ou indiretamente, mas que obviamente afeta a nossa vida, muitas vezes nos obriga a olhar para dentro. E às vezes nem sempre olhar para dentro a gente gosta do que a gente vê. Não tô falando que tem coisa ruim, mas são coisas que a gente não quer às vezes mexer. Sabe aquela sujeirinha embaixo do tapete que muitas vezes a gente não quer olhar? A gente não quer, eu quero esquecer isso aí, eu não quero nem lembrar. A gente fica, né, negando, né? E muitas vezes eu vejo que vocês ficam negando alguma situação que vocês não estão se sentindo talvez confortáveis para lidar agora, né? Isso aí vem talvez causando uma inquietude em vocês. Mas eu vejo que esse é o mês também que vocês vão estar encontrando esse equilíbrio, porque a carta da Justiça, ela é uma carta que obviamente fala de equilíbrio, ela é uma carta que fala muito de que vocês tomando decisões importantes na vida de vocês. Talvez essas situações que vocês perceberam que não estava tirando a diversão de vocês, tirando o sorriso no rosto de vocês, e vocês agora perceberam que é chegado o momento de tomar, né, essas decisões importantes. Muitos de vocês talvez optando por cortar situações, muitos de vocês optando para fazer a coisa certa, né? Que vocês, não, essa é a coisa certa que eu preciso fazer para mim agora. Por mais que seja, às vezes, né, não seja a mais que todos concordem, ou até que muitas vezes está difícil para mim mesmo concordar, mas eu sei que isso é o justo, eu sei que isso é o certo, eu sei que isso é o mais indicado. Desculpa, gente. Que é o mais indicado para mim, que é o que eu tenho que estar fazendo há muito mais tempo. E é um negócio que eu vou estar fazendo muito com o meu racional em primeiro lugar. Porque eu preciso estar com o meu sorriso, eu preciso estar bem de novo, eu preciso estar me sentindo assim, ó, plena de novo, né? Plenos, né? Na plenitude máxima. Então, esse é um mês que vocês têm, sim, potencial para tomar decisões muito importantes, com peso sempre pro lado que é do que é o certo. E isso, eu vejo que vocês tendo muita coragem, porque esse é o rei da coragem, né? O rei que não tem medo de obstáculos, é o rei que não tem medo de desafios, é o nosso rei que toma decisões ali e que vai mesmo com a cara e com a coragem, né? Então, esse é um mês que vocês têm muito potencial aí para encontrar os melhores meios, os melhores métodos, as melhores
caminhos para vocês estarem podendo aí fazer as coisas da melhor maneira possível, tá? Isso vai ser de uma maneira muito assertiva, a intuição de vocês vai auxiliar demais, tá? Porque o Rei de Paus é sempre uma carta que fala muito da nossa intuição, do nosso guia interior. Então eu vejo que vocês têm sim o controle da situação, tá? E vocês têm como estar encontrando isso da melhor maneira possível. Vamos tirar aqui um pouquinho mais de clarificações para Gêmeos. Ai, Gêmeos. Olha aí, Gêmeos. Tem sim, Gêmeos. Tudo tem um jeito, né? Olha aqui, Gêmeos tá bem, viu, esse mês. Sinto que senti uma certa tensão aqui, mas depois as coisas fluindo. Temos o Mago, 3 de ouros, 6 de paus. Olha que cartas maravilhosas aqui na coluna de baixo. Aqui tava um pouquinho, começou um pouco densa, um pouco mais tensa, né? Depois as coisas fluem. Porque vocês tomam decisões assertivas. E essas decisões assertivas fazem com que vocês encontrem aí coisas novas, que vocês estejam preparados, que vocês vejam, se enxerguem preparados, né? Porque não adianta falar assim, outras pessoas falarem para vocês, vocês têm oportunidades, você está preparado para isso, e muitas vezes a gente não sente essa preparação. Então, mas a carta do Mago, ela sempre anuncia para você, você está preparado, você já está preparado, você tem sim potencial, coisas novas vão acontecer, situações aqui vão modificar, situações aqui vão realmente fluir para que você entre numa nova fase. Acredite que nova fase está chegando, porque muita gente, tem gente que às vezes reclama nos comentários, para mim nunca chega a nova fase, novo ciclo, enfim. Gente, a gente tem que se colocar na situação, não é assim, não é para todos ciclos novos. Os ciclos estão aí sempre passando por nós todos, né? E muitas vezes a gente não se coloca na condição. Essa carta diz que você, Gêmeos, tem condições de um novo projeto, de um novo ciclo na sua vida. Você está preparado. O que às vezes está limitando é você mesmo. Por isso que você tem que pender aqui pro lado do que é certo para você, do que é o mais justo, do que é o correto, do que é o que você está preparado agora, do que você tem potencial para fazer. 3 de ouros vem falando para vocês a respeito disso, que vocês têm que analisar e canalizar aí justamente aonde que tá, né, a chave, né, do sucesso, como que vocês vão conseguir, como que vocês vão fazer isso acontecer. Então, alguns pequenos ajustes serão necessários, algumas coisas que vocês precisam dar uma olhadinha aí. É um mês que muitos de vocês resolvem situações burocráticas, resolvem situações ali que exijam o seu esforço, que resolvem algo para você começar algo novo, enfim. Pode estar falando de coisas relacionadas à papelada, coisas relacionadas de uma forma geral, às vezes mais prática mesmo, mas vocês têm condições de fazer isso, tá? Vocês têm condições, porque muitas vezes vocês acham que vocês não estão preparados, mas esse pouquinho a mais que você estuda uma situação, que você vê as melhores possibilidades, você entra para conseguir o que você deseja. Com a cara e com a coragem, gente. Então, cara e coragem. Por isso que veio aqui a carta, né, de enxergar as coisas de uma forma mais leve, né? Porque a gente coloca muito peso, a gente coloca aqui peso demais, né? Fatalismo, né? Aquela coisa que muitas vezes não tem nada a ver com a energia geminiana. Gêmeos é uma energia de alegria. Gêmeos é a energia da comunicação, Gêmeos é a energia da interação. Então, muitas vezes vocês precisam se colocar na situação aqui, né, ó, de força, coragem, dinamismo. Carta do Mago também fala de dinamismo. Então, são cartas que falam pra gente se colocar. Então, Gêmeos, se coloquem na situação de vencedores, se coloquem na situação de pessoas que encontram um caminho aí, encontram a vitória, encontram as conquistas à sua frente. Eleva o teu alto astral, né? Por isso que aqui vem falando, essa outra carta que fala também a respeito de como nós nos portamos, de como nós sentimos, de como nós acreditamos que nós temos o potencial de fazer aquilo, de conseguir aquilo, de, né, buscar o que nós queremos. Então, esse é o mês que muitos de vocês aí precisam parar, às vezes, de
achar que vocês... E aqui essas duas cartas também falam a respeito de uma situação. Muitos de vocês às vezes querem resolver situações sozinhos, querem fazer as coisas sozinhos, coisas que vocês não estão sabendo lidar, tá? Então às vezes pede uma ajuda, conversa, diga, tente buscar ajuda ou ajude, né? Se for o caso, que as necessidades de outras pessoas, para você conseguir aí encontrar mais rápido o caminho certinho aí das suas conquistas, das suas manifestações, da tua vitória, do teu sucesso. Porque você tem todo o potencial, você está preparado, você tem condições suficientes para buscar o que você deseja, para querer e ter o que você. Então é um mês que vocês precisam colocar essa energia para fora, para fluir, para fazer acontecer, tá? Eu vejo que vocês têm tudo. Então não é um mês para vocês resmungarem, não é um mês para reclamar. Para de reclamar. As pessoas têm, às vezes tem pessoas que têm o hábito, a gente às vezes não percebe, gente. A gente fica reclamando, só reclama. Reclamar não vai adiantar nada. Gêmeos precisa colocar esse poder de comunicação, esse poder, o poder da palavra, gente. A gente cocria o que a gente fala, o que a gente sente. Então é hora de parar de ficar reclamando, é hora de parar de ficar julgando, é hora de parar de ficar observando e ficar só, né? A gente se coloca muitas vezes porque a gente é levado aí pela massa, pelas outras pessoas, até por coisas que a gente nem percebe. Tem gente começa a perceber quantas vezes tem até a gente tem um exercício bem legal, a gente colocar um elástico aqui no braço. Toda vez que você reclamar, julgar ou falar mal de alguém ou de você mesmo, você muda o elástico de braço. Você vai ver quantas vezes por dia você vai estar fazendo isso. No final do dia você vai ver quantas vezes você mudou esse elástico de braço, porque isso aí vira uma coisa tão normal pra gente, que a gente não percebe que a gente tá reclamando, julgando, falando mal, olhando só o lado ruim da coisa. Por isso que veio a carta da justiça, pra gente começar a ser mais empático, mais equilibrado, a ser mais justo conosco e com as outras pessoas também. Tá bom? Bom, meus queridos, então eu espero que vocês tenham um mês aí bem leve, um mês bem positivo, um mês que vocês têm capacidade de se colocar nas melhores condições possíveis. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo de luz.